Hoje então vamos começar uma nova etapa aqui no canal, na qual nós vamos fazer vários vídeos sobre a história do Brasil. E para começar, vamos começar então do começo, né? Falar um pouco sobre os nossos índios. Como que eles chegaram até aqui? Bom, a tese clássica é que eles vieram pelo Estreito de Bering, né, desde lá do Alasca, e chegaram aqui caminhando. Esse processo espalhou por toda a América. Depois, alguns dizem que também teriam vindo navegações pelo Pacífico, outros ainda sustentam que teriam vindo povos do Atlântico, uns sustentam que teriam chegado fenícios no Brasil, tem até um livro falando sobre isso, fenício no Brasil, ou até mesmo outros povos do Mediterrâneo teriam chegado ao Brasil. Tudo isso é especulação. O que nós sabemos, e a tese que parece ser a mais forte até hoje, que teriam vindo pelo Estreito de Bering, mas pelo Atlântico a gente não sabe, sempre tem alguém que defende, alguém que diz que não seria possível, outros dizem que teriam vindo também pelo Pacífico, né, navegação. Bom, são tudo especulações. O fato é que havia então já a presença de seres humanos aqui antes da chegada, não eram terras inabitadas, antes da chegada de espanhóis, portugueses, ingleses, franceses no continente americano. E esses índios chegaram aqui no Brasil, também ninguém sabe a data exata, uns dizem 40 mil anos, outros dizem 20 mil anos, mas entre 40 e 20 mil anos já havia índios aqui no Brasil. Contra a população também é outro motivo de polêmica. Cada um fala um número, já ouvi números de 1 milhão, outros 10 milhões, talvez algum número entre 2 milhões e 5 milhões seja razoável. E quais seriam os grupos étnico-linguísticos que estariam presentes no Brasil? Eram 4, que eram os tupis, os gês, os arauaques e os caraíbas. Os 2 primeiros eram os mais importantes, né? Os tupis, gês ou tapuias. Quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram uma divisão em 2 grupos, os tupis e os tapuias. Os tupis habitavam todo o litoral e os tapuias o interior. E havia muita guerra entre eles, ou seja, os tupis expulsaram os tapuias do litoral. Então os tupis habitavam todo o litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, e numa migração que ocorreu durante muito tempo, eles foram expulsando as tribos tapuias dessas regiões, né? Então citar aqui algum nome dessas tribos tupis que expulsaram os tapuias, né? Uma dessas tribos, por exemplo, como os Tremembés, Tupinambás, Potiguares, Caetés, Tabajaras, Tupiniquins, Tamoios. No litoral havia 2 que não eram tupis, eram tapuias, que eram os aimorés e os goitacazes. Aliás, os goitacazes eram brutais, né? Caçadores de tubarões, apreciavam bastante carne humana e não gostavam de ter contato com outras tribos, muito menos com os portugueses, né? Então eram eminentemente guerreiros e brutais. Os portugueses chegaram a dizer que os mais ferozes habitantes nessas terras eram os goitacazes, que habitavam ali o norte do Rio de Janeiro. Praticamente todas essas tribos praticavam antropofagia ritualística, ou seja, eles comiam carne humana tendo em vista algum ritual, que a gente vê, por exemplo, no relato do Hans Staden. Quem não leu, vale muito a pena ler. Hans Staden foi capturado pelos tamoios e lá conseguiu se salvar, né, por um milagre, e lá ele conta todo o ritual, que realmente é impressionante, né? Então, todas essas tribos praticavam antropofagia, elas tinham hábitos brutais. Os portugueses, quando vieram aqui, ficaram impressionados como não havia índios com um defeito físico. Por quê? Porque se as crianças tinham algum defeito físico, eles simplesmente matavam. Também os velhos eram abandonados nos matos para morrer. Esse é um relato do Padre Anchieta. Os índios, muitas tribos tinham poucos filhos, né? Às vezes contracendo, a gente imaginaria
casais com muitos filhos. Não, muitas tribos tinham poucos filhos, às vezes contava 2 ou 3, ou seja, se eles tinham mais filhos, eles matavam. Então, era brutal a vida deles. Tinham hábitos repugnantes, outros hábitos repugnantes que nem vale a pena comentar. Havia uma guerra endêmica, né? Até o Florestan Fernandes admite que aqui nessas terras havia uma guerra endêmica, um estado de luta e de guerra permanente entre as tribos, né? E como que as aldeias se organizavam? As aldeias se organizavam mais ou menos de 200 a 600 pessoas, podia passar um pouco mais, claro. Viviam separados, então, em ocas, que podiam variar de 80 a 160 pessoas por oca, ou seja, havia uma promiscuidade muito grande. Uma curiosidade é que essas ocas não tinham janela, né, eram bem abafadas. E eles se comunicavam com outras tribos, inimigas ou amigas, né, por meio de trilhas. A mais famosa e mais longa é a Peaberu, depois nós vamos comentar sobre a trilha do Peaberu, bem interessante. E os índios, ao contrário da lenda que eles supostamente seriam ecológicos, eles praticavam a queima, né? Eles queimavam as áreas onde eles estavam, né? Esgotavam os recursos naturais dela e depois migravam para outro local. Então eles praticavam uma migração, eles não eram sedentários, eles eram, no fundo, nômades, ou como alguns preferem, seminômades. Alguns dizem que a expressão seminômades é ilógica, outros dizem que não. Bom, então o fato é que eles ficavam temporariamente num lugar e depois migravam, né? Se não me engano, o nome dessa queimada para os índios era chamado de coivara. Então, uma lenda que eles supostamente preservavam a floresta. Não, simplesmente queimavam e acabou, né? Bom, os líderes, quando havia guerra, que a gente chama genericamente de caciques, né? E havia os pajés. Os pajés tinham a liderança espiritual, às vezes também chamado de caraíbas, esses pajés, ou ainda xamãs também. Essa designação dada pelos portugueses, né? E o relato que se diz desses pajés é impressionante, né? Esses pajés viviam às vezes de aldeia em aldeia, às vezes se refugiavam no mato, voltavam, ele fazia a comunicação dos espíritos, né, com esses povos. Então ele incorporava, o pajé incorporava espíritos, às vezes incorporava animais, também podia incorporar guerreiros mortos ou outros espíritos conforme for a conveniência. Eles faziam curas, faziam também maldições. Era muito comum entre as tribos fazer mandinga, desejando a morte dos inimigos. Era absolutamente comum. Entre os carijós, então, isso era a regra, era muito intensa. Fazer magia negra pedindo para a morte de inimigo. Ou para causar um malefício, por exemplo, que ele ficasse cego ou ficasse aleijado. Isso era muito comum entre os carijós. E entre outras tribos também, mas parece que nesse ponto os carijós eram mais ligados a isso. E esses pajés, eles ficavam inclusive até numa cabana separada, né? E aí ele era consultado quando tinha alguma pessoa doente, em caso de guerra, para pedir chuva, pedir comida, etc. Os índios, claro, não tinham... Eles praticavam uma agricultura muito rudimentar. Na verdade, eles viviam mais de caça e coleta. Esgotavam, conforme eu falei, os recursos da mata ou dos rios, ou mesmo se fosse alguns pequenos nadadores, né, como era o caso dos goitacazes. Então, eles viviam assim num estado de selvageria realmente intensa, né? E esses pajés, então, cuidavam dessa vida, entre aspas, espiritual dos índios, com o curandeirismo, a pagelança, como se diz. E tem um relato de um protestante, né, quando ele estava junto com os huguenotes, né, que invadiram o Rio de Janeiro, né, eram protestantes calvinistas de origem francesa que dominaram o Rio de Janeiro quando eles fizeram lá a França Antártica, né. E aí o relato do Jean Lévy sobre uma tribo, né? Além do pajé fazer isso, ele também comandava cerimônias religiosas. E o Jean Lévy presenciou uma dessas cerimônias religiosas. Então ele diz o seguinte, abre aspas, assim aconteceu durante 1/4 de hora, e nós não sabíamos o que fazer. Ao mesmo tempo, os índios urravam, saltavam com violência, se agitavam,
espumejavam pela boca até desmaiar como vítimas de ataques epiléticos. Por isso não me era possível deixar de acreditar que se tivessem tornado repentinamente possuídos do diabo. Também os meninos se agitavam e se torturavam no aposento em que se achavam encerrados, e embora já frequentasse os selvagens há mais de 6 meses e estivesse até certo ponto acostumado com seus costumes, confesso que tive medo. Então, quer dizer, havia então cerimônias na qual as aldeias entravam em transe, urravam, berravam, até mesmo se mutilavam, sob o efeito, às vezes, de bebidas ou mesmo de possessão mesmo, conforme o relato aqui do Jean Lévy. Os padres também fizeram N relatos sobre os pajés, eram inimigos dos padres. Por quê? Porque os pajés eram contra os jesuítas, principalmente, fizeram uma intensa campanha contra esses pajés. Então, quando os portugueses chegaram aqui, não viram povos civilizados, não viram povos em harmonia com a natureza, não viram povos que viviam num paraíso russoniano, viviam povos que se odiavam, que não tinham um conceito de nação. Por isso é errado dizer que Portugal descobriu o Brasil. Portugal fundou o Brasil, porque nesse território não havia uma nação com tradições comuns, com liames culturais comuns, eram vários povos indígenas que se matavam. Era assim um horror. Então era um estado de guerra permanente. É uma mentira que os europeus, quando chegaram aqui na América, estabeleceram a guerra, que nada. A guerra via desde a Patagônia até o Carico Guerra, América Central, Peru, no Chile, Mapuche se matavam. Então, era um estado permanente de guerra. Viver na América antes da presença dos europeus era um pesadelo. Das guerras, da antropofagia, se a pessoa nascesse defeituosa, já era, morria. Então, a antropofagia generalizada, sacrifícios humanos generalizados, práticas sexuais nojentas que eles haviam, que nem vale a pena comentar, toda sorte de sujeiras possíveis e imagináveis havia nesse continente e aqui no Brasil. Isso aí está tudo em relatos aí, não só relato de padres católicos ou de portugueses, mas sim também de franceses. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.